Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje a gente não vai falar sobre nenhum lançamento, pelo contrário, é um filme de mais de uma década atrás. No caso, a gente vai falar do filme A Órfã, de 2009. Bom pessoal, como eu disse na introdução, hoje a gente vai falar sobre A Órfã, filme de 2009 de terror. Então, um filme que já vai completar 12 anos agora em 2021. E é um filme que eu particularmente gosto bastante, acabei assistindo nesse final de semana e pensei, bom, por que não levar para o canal, já que é um filme que eu gosto muito e que tem algumas coisinhas que eu acho que são interessantes de falar sobre ele. Sendo assim, se você não conhece A Órfã ou conhece e quer relembrar esse filme, me acompanhe aqui nesse vídeo. Porém, antes disso eu quero pedir para vocês, se vocês gostam de vídeos sobre cinema, literatura, HQs, mangás, anime, escrita, enfim, sobre todo esse universo de história, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo se você puder, porque isso, além de me incentivar a continuar trazendo os vídeos, me incentiva a continuar trazendo conteúdo aqui para o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos vídeos, gostando do canal, e assim ele vai distribuir o Resenha de Minuto, os vídeos, para mais pessoas. Então, com a ajuda de vocês, aos pouquinhos, o Resenha de Minuto vai se tornando cada vez maior. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos então falar sobre A Órfã. Para quem não conhece, eu vou dar uma breve sinopse antes de começar. A Órfã vai nos contar a história onde a gente vai ter um casal formado pela Kate e pelo John. Eles moram num local, digamos assim, bem agradável, numa casa rodeada por árvores. Tem uma casa na árvore para o filho dele. Eles têm, no caso, dois filhos, o Daniel e a Max. O Daniel tem em torno de 10, 11 anos, a Max é um pouco mais nova, deve ter ali seus 7 anos, no caso, ela é deficiente auditiva, então ela é quase completamente surda, ela entende o mínimo para poder ler lábios, mas ela tem que se comunicar por língua de sinais, e eles levam uma vida feliz. A questão é que tudo começa a dar errado quando a Kate perde o bebê, no caso ela perde o bebê enquanto ela ainda estava grávida, que seria o terceiro filho deles. Eles tentam levar uma vida normal depois disso, porém, a Kate fica muito abalada com o que aconteceu. Ela acaba tendo pesadelos com a morte do bebê e acaba simplesmente não conseguindo superar aquilo. E, devido a isso, eles resolvem, então, adotar uma criança. Adotar, digamos assim, esse terceiro filho, terceira filha, para completar esse vazio emocional que a Kate sente, esse vazio que ficou na vida deles realmente depois da perda do bebê. E aí que a Kate e o John vão no orfanato e vão conhecer a Esther, que é uma criança que deve ter ali também em torno de seus 9 anos de idade. Ela tem um jeito bem peculiar, ela se veste de uma forma diferente das outras crianças, normalmente fica isolada, porém ela é extremamente inteligente, extremamente articulada, fala muito bem, tem capacidades artísticas como relação à música, à pintura de quadros, enfim. É uma criança que, apesar de ser diferente das outras, o diferente não é ruim. Na verdade, ela é uma criança que aparenta ser extremamente capacitada, extremamente articulada, uma criança que facilmente se habituaria ao novo lar, e assim ela acaba cativando a Kate e o John, que, ao levá-la para casa, vão começar a enfrentar alguns problemas de início relacionados a realmente a adaptação, principalmente a do Daniel com a nova irmã. Mas, aos poucos, esses problemas vão se tornando cada vez maiores e cada vez mais sinistros, mostrando que a Esther é uma espécie de criança psicopata, uma criança realmente que, no caso aqui, o lado diferente dela vai além desse lado diferente bom, e na verdade mostra o pior do ser humano, e isso sempre, quando a gente traz o pior do ser humano numa criança, é algo por si só assustador. Eu não vou falar mais sobre a história, porque é interessante vocês acompanharem todo esse desenvolvimento da construção do personagem, e porque, no caso, quando a gente se aprofunda mais na Esther, a gente vai ter um plot twist no final, que aí esse é o maior mérito do filme que eu quero que vocês acompanhem, caso vocês não tenham assistido. Sendo assim, vamos comentar um pouquinho mais sobre as coisas que rodeiam esse filme. A primeira coisa que eu tenho que destacar é que na época que o filme foi lançado, ele arrecadou uma bilheteria legal, foi em torno de 80 milhões de dólares no mundo inteiro, mas não foi a bilheteria que a produtora esperava. E então, não digo assim, não foi um fracasso a ponto de dar prejuízo para a produtora, mas não foi o sucesso que eles almejavam. Além disso, em questão de crítica, o filme acabou não agradando tanto. Ele dividiu muito opiniões. Teve quem gostou muito e quem odiou o filme. Porém, ao longo dos anos, como eu falei, já fazem 12 anos esse filme, a obra acabou alcançando uma espécie de patamar cult.
E quando eu digo cult, a gente tem que lembrar que nem todo filme cult é filme desconhecido. Tem muito filme que é conhecido pelo grande público e é considerado cult, como por exemplo o Clube da Luta. E o que seria o cult? Cult vem de cultuado. Então é o filme que acabou criando uma obra, pode ser também um livro, um jogo de videogame, qualquer coisa assim, uma obra, que criou uma base de fãs muito forte, uma base de fãs que, como o próprio nome diz, né, cultua aquilo, ou seja, gosta de falar sobre, gosta de assim, indicar o filme, etc. E eu acabei me tornando, digamos assim, uma pessoa dessas, porque quando eu assisti o filme a primeira vez, sei lá em 2010, 2011, não me lembro ao certo, eu gostei muito do filme. E ao longo desses 12 anos eu reassisti ele algumas vezes, e quando eu assisti ele nesse último final de semana, eu continuei gostando bastante. Então vamos analisando um pouquinho por que esse filme acabou ganhando mais prestígio depois do seu lançamento ao longo dos anos do que na época. E por que no final das contas ele é um filme bom sim, e que muita parte da crítica na época não soube avaliar direito o filme. Uma das primeiras coisas que eu tenho que ressaltar aqui é o pessoal que estava por trás desse filme. Um dos produtores, por exemplo, foi o Leonardo DiCaprio. E além dele, a gente tem aqui, acho que um dos maiores méritos, o diretor, que é um diretor catalão, que é o Jaume Collet Serra, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. No caso, ele é um cara que estreou em 2005 no cinema com A Casa de Cera, que é um filme de terror clássico, um filme de terror que o pessoal gosta bastante. Além disso, em 2016, ele, 7 anos depois da Orphan, ele dirigiu Águas Rasas, que é um filme que pega uma premissa batida no cinema, mas que faz algo muito interessante com a questão, né, de você ser perseguido por uma criatura do mar, inclusive, né, uma criatura do mar tubarão, ou seja, que é algo que o Steven Spielberg já tinha, né, deixado muito, digamos assim, muito forte, né, com o próprio filme Tubarão. E ele dirigiu também o Adão Negro, né, que vai ser um filme que vai ser lançado esse ano, pelo menos está com programação para esse ano de 2021. Então, o Serra, ele é um cara que tem muita capacidade e já mostrou isso ao longo do cinema. E por que eu falei que ele tem muito mérito aqui nesse filme? Um dos maiores méritos da obra é esse cara. Porque o filme, ele tem uma premissa, como vocês poderão ver, essa questão de criança psicopata, que é uma premissa já conhecida. Não tem nada de novo nessa premissa. É uma premissa que a gente já viu em histórias, tanto na literatura quanto no cinema. Mas eu acho que a construção da Esther, feita aqui a partir de um terror psicológico e de um aprofundamento de personagens, tanto da Esther, né, principalmente, que digamos assim, é a antagonista principal, quanto da Kate, que no caso é interpretada pela Vera Farmiga, é muito, muito, muito bem feito. No quesito de terror psicológico, a gente tem uma graduação onde a gente vai entendendo cada vez mais da Esther. No início, como eu falei, parece ser só uma criança diferente, e aos poucos a gente começa a perceber que é um pouco além disso. Ela mostra isso primeiro com outras crianças, para depois acabar demonstrando isso perante os adultos. Então vai criando uma angústia, porque você começa a perceber que certas pessoas veem o que está de errado com ela e outras pessoas não. E quando o filme começa a se aprofundar no passado dela, começa a perceber que tem incongruências relacionadas a onde ela veio. Inicialmente falam que ela teria vindo de um orfanato russo, mas o orfanato russo não tem necessariamente informações sobre ela. Enfim, começa a se criar todo um mistério, um terror psicológico envolvendo, né, essa questão de uma criança maligna, que realmente vai deixando você instigado, vai deixando você tenso enquanto você vê aquilo, conforme também vai construindo, né, os personagens, deixando eles densos, deixando eles complexos, com camadas. Você começa a entender que a Esther não é muito bem aquilo, e que a Kate carrega um trauma muito grande em relação à perda do bebê, porque você descobre que a perda do bebê, digamos assim, ela carrega uma culpa. Existe um motivo para ela ter perdido o bebê que ela não consegue, né, digamos assim, se perdoar porque isso aconteceu. Então toda essa complexidade vai tornando o filme muito interessante, apesar da premissa batida. Isso é aquilo que eu sempre falo, o clichê quando ele é bem utilizado não tem nenhum problema. E no caso aqui, a premissa batida da criança psicopata é extremamente bem construída, num cenário muito legal, apesar de ser um roteiro sim hollywoodiano, mas que é muito bem feito. Digamos assim, não dá ponto sem nó. Tudo que vai acontecendo ali é para a construção da psicopatia da Esther. Além disso, tem que dar um mérito muito grande aqui para a direção, no sentido de que o filme sabe trabalhar na tensão construída. Porque muitos filmes tentam te pegar no jumpscare. E como eu sempre falo, o jumpscare não é ruim. Invocação do Mal, que é um dos filmes de terror mais aclamados da atualidade, usa jumpscare. Mas o jumpscare tem que ser usado na hora certa. E aqui nesse filme, existe um jumpscare ou outro, mas muitas vezes o diretor prefere te deixar tenso. Ele vai construindo cenas onde você fala, vai ter um jumpscare aqui e não tem.
Aí o filme continua, você fala, vai ter um jumpscare aqui e acaba não tendo. Então você fica todo momento esperando aquela coisa de ruim acontecer, e muitas vezes aquela coisa de ruim não acontece, ou pelo menos não acontece da forma que você esperava. Acontece de uma forma mais crua, não vai acontecer daquela forma de te jogar na cara com uma batida de música forte, realmente para te fazer pular da cadeira. Acontece de uma forma muito mais crua e chocante que você fica pensando, caramba, eu queria ter visto isso, essa personagem é ruim assim. E não que seja algo gore necessariamente. Tem violência, sim. Tem sangue, sim, mas não é aquele gore nojento, é muito mais algo que eu falei chocante. Então o filme sabe trabalhar, o diretor sabe trabalhar com isso, e principalmente, como eu falei, né, da Esther e da Kate, ou seja, as protagonistas, né, digamos assim, do filme, as personagens principais, já que uma antagonista ou até a protagonista, a gente tem que dar um mérito muito grande aqui para as atuações. No caso da Esther, a gente tem a atuação da Isabelle Fulham, acho que é assim, Fulham, não sei exatamente como se pronuncia o nome dela. Ela tinha apenas 12 anos na época e fez uma atuação brilhante. A Vera Farmiga está muito boa no filme, mas eu também tenho que dar um crédito para o elenco de apoio. No caso, o ator que faz o John tá bem, não vai mal, mas também não vai nosso de outro mundo. Mas os atores e atrizes mirins, não é? No caso, que o ator que faz o Daniel e a atriz que faz a Max, são excelentes. Principalmente a Max, porque como ela tem essa questão da deficiência auditiva, ela não tem texto, ela não fala. Ela fala por linguagem de sinais, claro. Mas é muito interessante ver o medo no olhar dela, ver a preocupação e também o receio de delatar a irmã conforme a irmã vai fazendo coisas erradas. Então, devido a tudo isso, dá para você perceber que o filme tem muita coisa boa. Então, o que nos faz pensar, por que esse filme não recebeu as críticas boas que ele merecia na época? Bom, possivelmente isso aconteceu devido a um moralismo e um sensacionalismo, já que muitas pessoas que tentaram falar, não, uma criança não se comportaria assim, porque isso faz mal para as instituições de orfanato, fica estigmatizado, esse tipo de coisa, sendo que o filme sempre se propôs a ser uma obra ficcional, então eu não vejo problema nenhum nisso. Além do fato de que crianças psicopatas existem. Existem hoje, existiam no passado. Inclusive, é só a gente pegar, por exemplo, o documentário A Ira de um Anjo, que eu acho que é esse o nome do documentário, que conta realmente um caso de uma menina psicopata, tudo, que inclusive ela fez tratamento e tal, e hoje em dia, aparentemente, ela consegue viver em sociedade de forma normal. Então, é um tema que, apesar de ser polêmico, apesar de incomodar muita gente, inclusive, talvez na época que tenha lançado incomodasse muito mais do que hoje, já que a questão da criança psicopata tratada no cinema não é novo, mas hoje em dia acho que talvez seja mais aceita, porque é mais discutida, né, nas redes sociais, etc. Na época, talvez o filme não tenha sido bem recebido por isso. E por que, se a gente para pensar, muitas vezes em obras fictícias, a temática realmente de crianças possuídas, crianças psicopatas, crianças malvadas, né, malignas, realmente causa, né, o fascínio, mas também causa a indignação. Isso aconteceu com O Exorcista, que é um dos maiores clássicos, se não o maior clássico do terror. A gente tem também caso semelhante com A Profecia, com também O Anjo Malvado, né, que é um filme estrelado pelo Macaulay Culkin. Enfim, é algo recorrente na história do cinema. Então não me surpreende do filme não ter talvez tido as críticas que teriam sido merecidas na época do seu lançamento, mas também não me surpreende ele ter se tornado um clássico cult, ou seja, as pessoas que assistiram ao decorrer dos anos terem visto os méritos que esse filme tem. Ele não é talvez o melhor filme de terror da história, não é aquele filme brilhante, não é um Hereditário, não é um Bebê de Rosemary, mas quando você para analisar 12 anos depois do lançamento desse filme, poucos filmes de terror chegaram a fazer o que ele fez, chegaram a ser ter uma construção tão legal, serem tão tensos, etc. Sendo assim, o que eu posso dizer é que se você gosta de filmes de terror e não conferiu A Órfã, até porque é um filme de quase 12 anos atrás, vale a pena vocês darem uma olhada. No caso, eu assisti na TV, né, nesse final de semana que passou, mas você consegue encontrar ele no YouTube para alugar ou para comprar, por um preço relativamente acessível, né, acho que está R$7. Ou se você assinar o Globoplay, se não me engano tem no Globoplay, ou enfim, procure na internet que eventualmente vocês vão achar, ou fica atento na programação da TV, quem no caso tem TV a cabo, como por exemplo canais como a TNT, esse tipo de coisa, às vezes acaba passando, no caso assistindo a TNT. E antes de me despedir de vocês, uma coisa que vale a pena ressaltar, para caso você esteja tendo contato com esse filme pela primeira vez, como eu falei, história de crianças psicopatas, seja na literatura, no cinema ou na vida real, não é algo de hoje. E, além disso, essa história que a gente acompanha nesse filme é baseada numa história real. Então, depois que você assistir esse filme, caso você não tenha assistido, procure sobre a história real da Órfã, que vocês vão ver que sim, o terror existe na vida real também, e até é um pouco pior do que na ficção.
E é claro, tem a questão do plot twist que eu quero que vocês aproveitem, então não vou comentar nada sobre, porque A Órfã é aquele tipo de filme que quando você assiste a primeira vez, você se choca por causa do plot twist, e que quando você assiste uma segunda vez ele se torna ainda melhor, porque você acaba prestando mais atenção na construção de toda aquela história. Enfim, pessoal, é isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilhe se puder, porque isso me ajuda demais, faz o Resident muito crescer na plataforma, além de me incentivar, né, a continuar trazendo vídeos para vocês, como eu falei anteriormente. E também aqui na descrição tem os links para o meu Instagram, para o meu Telegram. Me siga lá para a gente trocar uma ideia, eu sempre aviso quando sai vídeo, enfim, para a gente poder interagir mais. E também tem o link para meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor. No caso, eu escrevi Sunoma Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon. E também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Esse último só tem em formato de e-book. O primeiro tem em formato físico e em formato de e-book. E sendo que no caso do e-book, se você assinar o Kindle Unlimited, os dois estão disponíveis no serviço, então você pega eles de forma gratuita, beleza? É isso, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.